Minha esposa revelou ser lésbica após 10 anos casados, mas isso levou ao meu sucesso. Estivemos juntos por 10 anos, casados por 4. Ela era e ainda é o amor da minha vida, e a ideia de viver sem ela é insuportável. Ontem de manhã, acordei e a vi sentada no pátio, chorando. Naturalmente, fui consolá-la e tentar descobrir o que estava errado. Lutando contra as lágrimas, ela conseguiu me dizer que é lésbica e que sente muito, mas não sente mais atração por mim. No entanto, ela também não quer me deixar. Sempre soube que ela gostava de mulheres também, mas isso nunca foi um problema para mim. Tivemos algumas experiências a 3 com diferentes mulheres ao longo dos anos, e todas foram incríveis. Eu estava bem com ela explorando esse lado dela com outras mulheres. Sem mim, eu só queria que ela fosse feliz e realizada. Passamos o dia inteiro chorando ou conversando sobre nosso futuro incerto. Todos os planos que fizemos sobre comprar uma casa, viajar, ter cães e gatos e nos aposentar foram por água abaixo. Tivemos uma vida sexual fantástica até poucos dias atrás. Fazíamos sexo pelo menos algumas vezes por semana e raramente deixávamos de satisfazer um ao outro. Experimentamos e crescemos juntos ao longo dos anos, explorando novas fantasias e descobrindo novas maneiras de nos agradar. Disse a ela que não a culpava. Se ela realmente é lésbica, não é culpa dela e ela não fez nada de errado, mas isso não diminui a dor. Ela é minha melhor amiga. Tivemos e ainda temos um relacionamento maravilhoso e de apoio, e passamos por muito juntos. Não suporto a ideia de perdê-la e começar de novo. Ela disse que não quer me deixar, que ainda quer um futuro comigo, apenas sem o sexo, mas ela também entende o quão injusto isso é para mim, então está bem com a ideia de eu encontrar alguém se eu quiser. Tudo o que realmente quero é ela. Sou incrivelmente atraído por ela e faço questão de dizer isso todos os dias. Ela é a mulher mais sexy do mundo para mim, mas descobrir que essa atração é unilateral destruiu meu coração e abalou minha autoestima. Não sei o que fazer. Tenho certeza de que a maioria dos comentários que receberei será do tipo: siga em frente ou contrate um advogado, comece a malhar, mas não sei se sou forte o suficiente para isso. Rezo para que ela acorde e perceba que cometeu um erro, que está apenas sobrecarregada e confusa. No fundo, sei que não é assim que funciona, mas as feridas ainda estão tão frescas que me agarro a qualquer fio de esperança que posso encontrar. Não temos filhos, todos os nossos animais de estimação faleceram, mas acabamos de nos mudar para uma nova casa na semana passada, então podemos ficar presos juntos até março, pelo menos. Só quero minha esposa de volta. A atualização. Há um ano, acordei completamente alheio ao fato de que minha vida estava prestes a desmoronar completamente ao meu redor. Naquela manhã, encontrei minha esposa no pátio dos fundos, claramente angustiada. Então coloquei meu melhor chapéu de marido e fui descobrir qual era o problema. Presumi que fosse algo relacionado ao trabalho, mas estava muito enganado. Lutando contra as lágrimas, ela conseguiu me dizer que é lésbica e que sente muito. Nunca esquecerei a sensação de um mundo se fechando sobre mim, enquanto o medo mais intenso, pânico, confusão e tristeza começavam a se instalar. Inicialmente, ela disse que não iria me deixar, que poderíamos fazer terapia de casal e encontrar um caminho juntos. Claro, eu concordei. 3 dias após receber essa notícia, fui informado pela minha mãe que meu padrasto foi diagnosticado com câncer de pulmão em estágio 4. 3 dias depois disso, fui informado pelo meu pai que minha madrasta também foi diagnosticada com câncer de pele. Felizmente, minha madrasta fez uma cirurgia e está livre do câncer, mas meu padrasto não teve a mesma sorte. Ele faleceu em novembro passado. Ele era um homem maravilhoso, engraçado, gentil, bem-sucedido e impressionante, e sinto muita falta dele. Ter todas essas coisas acontecendo em uma semana me fez entrar em uma espiral fora de controle. Parei de ir ao trabalho, não conseguia comer e não conseguia dormir. Apenas existia. Tornei-me um com o meu sofá e me distraí com podcasts de rock e maconha. Minha esposa fez o melhor que pôde para estar lá por mim, mas obviamente estava passando por seu próprio turbilhão e se retirou para seu próprio mundo, física e emocionalmente. Para um pouco de contexto, ela passou a vida com uma ansiedade debilitante, e a mera ideia de uma conversa difícil era suficiente para fazê-la desabar em lágrimas. Mas meses antes de tudo isso, ela começou a tomar medicamentos contra a ansiedade. Então agora ela finalmente conseguiu me comunicar não apenas que era gay, mas todas as outras vezes que eu a decepcionei. 10 anos de momentos em que fui inconsiderado ou insuficiente como parceiro. Sempre achei que nos comunicávamos bem, mas aparentemente isso era mais unilateral. E sempre pensei que fazia um ótimo trabalho como marido. Tentava ser atencioso, cuidadoso, carinhoso e compassivo. Nunca fui abusivo ou trai. Raramente brigávamos, e quando fazíamos, sempre acabávamos conversando como adultos. Achei que estava fazendo um ótimo trabalho, mas não estava fazendo as coisas que ela precisava de um parceiro. Mas como ela nunca comunicou isso para mim?
Como eu poderia saber? Ouvir sobre todos esses pequenos momentos em que a decepcionei doeu muito, mas também me deu uma luz no fim do túnel, uma missão, salvar meu casamento. Não podia fazer nada sobre ela ser gay, mas poderia, com certeza, compensar cada instância de negligência. Elaborei um plano para provar a ela que valia a pena ficar comigo. Surpreendi-a com um piquenique. Comprei ingressos para o circo, fiz uma reserva em um restaurante pela primeira vez na vida e a levei para comer sua comida favorita. Comecei a aprender francês, ela é franco-canadense. Tomei a iniciativa de planejar nossas próximas grandes férias. Comecei a escrever uma música para ela. Ia dar aulas de violão, já que ela havia demonstrado interesse no passado. Passei cada minuto de cada dia nos 2 meses seguintes descobrindo maneiras de mostrar a ela o quanto ela significava para mim. Ela também confessou que queria ter filhos. Havíamos concordado desde o início que filhos não estavam nos planos, mas ela mudou de ideia, e por ela eu teria feito isso absolutamente, e disse isso a ela inúmeras vezes. Em maio, ela saiu do país para uma viagem de meninas para a República Dominicana. Já estava planejada há pelo menos um ano. Concordamos em manter contato mínimo durante a viagem de uma semana para que ela pudesse colocar a cabeça no lugar e realmente descobrir o que queria. Na verdade, ficamos juntos no dia anterior à sua partida, e foi a primeira vez em 2 meses que senti que tudo ia ficar bem. Mas no dia em que ela voltou, ela oficialmente terminou nosso casamento. Uma das partes mais difíceis dessa situação foi que acabamos de nos mudar para uma casa grande com alguns colegas de quarto em 1º de março. Nenhum de nós podia se dar ao luxo de ela se mudar imediatamente. Isso nos prejudicaria financeiramente e também nossos colegas de quarto. Moramos em Vancouver e é muito caro aqui, então descobrimos um sistema para compartilhar o quarto. Houve até momentos em que ainda compartilhávamos a cama, mas eventualmente se tornou muito doloroso. Então renovei o grande galpão no nosso quintal com um futon, ar-condicionado e uma TV, e basicamente vivi nele durante todo o verão. Ela começou a namorar alguém, então, com o tempo, ela saía cada vez mais até que basicamente se mudou, mas continuou pagando o aluguel. Durante esses meses, muitas pessoas próximas a mim passaram por tragédias também. Um dos meus amigos mais próximos perdeu a mãe para o câncer. Um bom amigo do ensino médio perdeu a esposa para o câncer também. Eu a conheci através do trabalho e pude vê-los começar o relacionamento, casar e ter uma linda filha, apenas para terminar de forma tão incrivelmente trágica. E poucas semanas antes do falecimento do meu padrasto, o parceiro de longa data da minha meia-irmã escolheu acabar com a própria vida. A quantidade de tristeza que senti por mim e por aqueles próximos a mim era insuportável, inimaginável. Tanta perda em um período tão curto de tempo. Todos os dias, durante meses, pensei em acabar com tudo, mas continuei, principalmente porque não podia fazer isso com meus pais. Para todo o mal que aconteceu, houve, na verdade, algumas coisas boas. Pedi demissão do meu emprego tóxico, mas bem remunerado, em maio, devido ao fato de estar tão sobrecarregado e à falta de empatia deles em relação à minha situação. Isso me levou a encontrar um emprego dos sonhos alguns meses depois. Agora trabalho como responsável pelo controle de qualidade do departamento de guitarras de um grande varejista de música. Tenho a oportunidade de testar e consertar guitarras todos os dias, e é um sonho que se tornou realidade. Alguns amigos e eu participamos de um concurso de rádio no verão passado e realmente ganhamos. Improvisamos um comercial de 30 segundos, enviamos, de mais de 80 inscrições, vencemos $10.000 e reprodução em todo o país. Minha ex-esposa viu nosso comercial ser exibido na tela grande antes de um filme. Uma vez, comecei um canal bobo no YouTube com um bom amigo, fazendo vídeos de reação idiotas. Ainda não é remotamente bem-sucedido, mas é uma saída divertida. No Natal anterior a minha esposa se assumir, ela me comprou o box em Blu-ray de toda a série Dragon Ball, e de alguma forma conseguimos assistir tudo antes, durante e depois da separação. Estou bastante orgulhoso disso. Finalmente, em novembro passado, conheci alguém realmente especial. Ela também saiu de um casamento de longo prazo, e eles se separaram praticamente pelo mesmo motivo. Estamos oficialmente namorando desde o ano novo. Ela é absolutamente maravilhosa, bonita, inteligente, bem-sucedida e uma artista incrivelmente talentosa. Ela me inspirou a começar a pintar, e eu a inspirei a aprender violão. Temos nos ajudado a curar e a aproveitar a vida novamente. Minha ex e eu estamos em bons termos. Ainda nos importamos um com o outro e só queremos o melhor um para o outro. Ela estava lá quando vimos meu padrasto pela última vez. Ela e minha mãe ainda são amigas, o que,
Honestamente, me deixa muito feliz. E ela se mudou oficialmente em 1º de março deste ano. Tem sido uma jornada selvagem, desde desmoronar e chorar 10 vezes por dia até onde estou agora, com o melhor emprego que já tive e um novo relacionamento promissor e divertido. Realmente não achei que conseguiria passar por isso, mas consegui. Chegamos ao fim de mais um relato. Assista também o relato de um filho que descobriu que sua mãe estava traindo seu pai. Ele se encontra em um dilema que mudará sua vida para sempre. Contar ou não contar para o pai? O vídeo está aparecendo para você na tela, é só clicar.